Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vão estar assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai estar abordando um assunto muito polêmico aí no universo dos aquários. E também, na minha opinião, um assunto bem interessante. Hoje a gente vai estar abordando o tipo de vidro utilizado aí nos aquários e o que a gente hoje em dia temos disponível no mercado nacional, seja em vidraçaria, loja de varejo, atacadista, independente do que seja. Então, normalmente o vidro que a gente encontra, a maioria dos aquários fabricados hoje em dia são os vidros comuns. Então a gente vai abordar, logicamente, um pouco mais sobre os vidros laminados e os vidros temperados. E aí? Estereótipo, preconceito ou apenas mitos que falam sobre esses vidros? Então, vamos nessa para mais um vídeo. Bom, galera, eu sou o Luiz, então bem-vindos de volta ao canal. Como eu havia falado aí na introdução, a gente vai estar falando um pouco aí da questão do vidro para estar fabricando os nossos aquários. As pessoas que me conhecem mais de perto, que me conhecem pessoalmente, já teve um contato comigo, sabe que desde o início eu tive a preferência de pegar e estudar um pouco sobre a questão de fabricação dos aquários e eu mesmo fabrico os meus aquários. Então assim, eu já fiz muitos testes pessoais, tá? Pessoalmente, né, dos meus aquários. Então, quando eu fabrico para terceiro, eu não tenho fábrica, eu não tenho loja de aquarismo, eu só criei interesse pelo assunto que eu gosto bastante. Não faço venda comercial, mas logicamente eu vendo, fabrico para algum amigo ou outro. Então, para os meus aquários eu sempre tive as curiosidades de fazer algum teste ou outro, mas aqueles que eu vendo eu sempre tento fazer algo mais padronizado por questões de segurança. Então, para a gente entender melhor a questão dos vidros, vamos entender um pouco o que possa ser cada vidro, certo? Então, assim, vidro comum, como eu já falo, é um vidro comum, é um vidro padrão, certo? Que a gente fabrica no nosso aquário. Quem é aquarista um pouco mais experiente entende um pouco sobre o que eu vou falar, que a padronização do vidro comum para a fabricação de aquário, ela se baseia e depende bastante do volume de água e altura da coluna d'água para a gente saber escolher um vidro. Por exemplo, esse meu aquário aqui ele tem 1,20, 50-50, igual eu já falei em outros vídeos. É um aquário para fabricar desse tamanho. Eu já vi, mas não apoio, tá? Eu já vi aquário, e não foi só um, foram vários aquários. Já vi aquário de 1,20, 50-50 fabricado no vidro 6mm. Não façam isso, tá? Não tem um nível de segurança adequado, tá? Com vidro 6mm. Lógico, dá para encher de água, bem travado, ele suporta, mas não tem um padrão de segurança aceitável. Então, para acontecer um incidente ou um acidente, é muito mais fácil do que um vidro padrão para esse aquário. No caso, para um 1,20, 50-50, o ideal seria um vidro de 8mm. No meu caso, eu fabriquei com vidro de 12, igual eu falei para vocês, não gosto da utilização de travas em aquários pequenos. Então esse meu aquário é fabricado com vidro 12mm, eu preferi fazer assim, lógico, por decisão pela opção de eu conseguir eliminar a questão das travas. Então meu aquário não tem trava superior e nem tem trava inferior, mas o vidro é bastante seguro, é um vidro grosso e eu 100% seguro. Tanto que esse aquário já está comigo, igual eu já falei aqui no vídeo, há bastante tempo.
em uns 3 a 4 anos. Igual eu falei em outros vídeos também, acho que foi na live, não sei. O apartamento que eu moro, os corredores são muito apertados. Ele teve uma pancadinha aqui em cima, acho que não dá pra ver no vídeo, depois eu aproximo mais. E teve um aqui. O vidro deu uma descamada aqui. Nunca me deu problema. Então, o vidro comum é exatamente isso. O vidro comum não passa de silícia, sódio e cálcio. Tô lendo aqui uma colinha aqui porque não vou conseguir decorar isso tudo, mas eu já tinha passado o olho. Tá? Então, a resistência do aquário com relação à fabricação no vidro comum vai depender da coluna d'água e do volume de água para você decidir a espessura de segurança do vidro, certo? Vamos partir para o vidro laminado. O vidro laminado nada mais é do que 2 ou mais chapas de vidros coladas de maneira longitudinal, né? Uma chapa colada na outra, certo? Então, geralmente usado de algumas maneiras para aumentar o nível de segurança a depender do uso dele. Geralmente ele é usado muito em fachada de prédio, janelas de prédio, janelas de alta elevação. Por quê? Porque a resina que junta um vidro no outro, se caso um vidro estoura ou quebre, ela não deixa a chapa cair. Geralmente estoura um vidro e o outro fica inteiro. E quando os dois quebram, se for no caso um vidro laminado de vidro temperado, que elas duas estão coladas, ele vira algo semelhante a um tecido. A resina mantém eles grudados e ele só fica meio mole, mas eles permanecem ali grudados na resina da laminação. Quando é vidro comum, ele simplesmente lasca. E quando é vidro comum, é bem mais difícil um vidro laminado de vidro comum quebrar as duas chapas. É muito difícil mesmo. E o vidro temperado, ele é um vidro que planeja a questão de resistência na área central do vidro. Então, ele é um vidro comum, que ele é cozido em altas temperaturas e é resfriado de uma vez. Então, o vidro temperado, com esse processo, esse procedimento que fazem nele, ele adquire uma maior resistência à pressão. Então, assim, pressões que são aplicadas no centro dele, ele é bem mais resistente. Quando eu falo no centro, é tudo que é da borda para baixo, tá? Das quinas para baixo dele. Então, tudo isso daqui é centro. Pelo menos o que eu quero dizer. Quina vai ser na parte de cima. Então, assim, o vidro temperado, ele é planejado para altas resistências. Geralmente, o vidro temperado, ele é usado em ambientes com esquadria de alumínio, de ferro. Por quê? Ele fica com um alto teor de resistência, uma alta porcentagem de resistência à pressão, porém as suas quinas não é como esse vidro comum, que ele bateu o cantinho, descamou aqui e não prejudicou o vidro do meu aquário. Se fosse a mesma pancada que eu tive aqui no vidro temperado, teria esfarelado meu vidro todo. Por quê? Porque o mesmo ganho percentual de resistência que ele ganha ao centro, ele perde na quina. Então qualquer pancada na quina, e a outra diferença do vidro temperado para o vidro comum, ou para o laminado de comum, é que o laminado, o comum, quando ele quebra, ele lasca. É como se ele fizesse um grande arranhão e quebra. O temperado, quando ele quebra, ele esfarela. Ele vira milhares e milhares de cacos, ele não fica inteiro. E esse que é o perigo dele. Quando ele é fabricado, o planejamento para a fabricação dele é para ser usado em esquadrilha, porque as quinas geralmente vão estar guardadas dentro de perfis de alumínios
emborrachados do lado de dentro. Então ele tem um tipo de amortecimento no local que ele fica instalado. Então apenas o seu centro de massa do vidro fica exposto. O restante fica quase que inteiro guardado dentro de perfis. Tanto que a gente vê muita porta de blindex, que é bem comum, abre e fecha e tal. Vocês podem reparar que essas portas de blindex, algumas têm as suas quinas de dentro ali, onde é que elas encostam ali, elas são expostas, porém elas têm borrachas para não impactar uma na outra, porque se impactar é tchau e benção, a porta vai embora. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso e a gente vai estar apresentando aí o que é ideal e o que não é. Então, vamos lá. Já deixo bem claro que o ideal para a fabricação de aquários residenciais é o vidro comum. É o mais seguro, é o mais tranquilo para fazer a colagem, é o que apresenta menos risco, tá? É o que sai mais em conta se comprado novo, tá? É o que sai mais barato. Ah, eu vou fabricar meu aquário de maneira caseira, eu assisti algumas aulas, tô confiante, já fabriquei um aquário menor, vou fabricar um maior agora. Então, se for comprar vidros novos, comprem o vidro comum. Vocês não terão dor de cabeça com isso. A segurança, se vocês obedecerem às regras de coluna d'água, volume, para escolher a espessura do vidro dentro da margem de segurança, vocês não terão preocupação. Então, se fizerem um excelente travamento no aquário, ou optarem, no meu caso, que é um vidro bem grosso, para eliminar as travas, e isso também tem um limite, tá? Então, voltando aí, um bom travamento para o aquário, vocês não vão ter dor de cabeça, escolhendo um excelente silicone para fazer a colagem, uma excelente cola para fazer a colagem, vocês também não terão dor de cabeça. Então, a minha sugestão, a minha recomendação é que, se forem fabricar, usem vidro comum. É o ideal, tá? Porém, entretanto e todavia, existem outras situações, tá? Então agora eu vou falar um pouco das minhas experiências. Vou começar pelo vidro temperado. Então, se vocês observarem aqui no meu canal, eu tenho um aquário jumbo, já falei em outros vídeos aqui, ele está desativado atualmente porque eu moro num apartamento. O aquário é muito grande, 2,30 por 70 de largura, 70 de altura. É um aquário que está beirando ali seus 1.100 litros. Se for contar o SAMP, ele ultrapassa aí fácil aí seus 1.300 litros de água. Então, não vou fazer a conta aqui de cabeça rápida aqui porque eu não me recordo bem. Mas eu acho que ele passa assim, se brincar, ele passa até dos 1.400 litros de água. Então, para uma laje residencial não dá para trazer, e até porque ele também não entra aqui. Então, se vocês observarem, e eu vou até deixar aqui no cardzinho aqui em cima aqui minhas explicações desse meu aquário. Ele foi um aquário que eu decidi, por minha conta em risco, tá? Fazer um aquário com vidro temperado. Então esse aquário de 2,30 metros, 70, foi uma experiência minha, tá? E eu decidi fazer ele com vidro temperado. Porém, eu tomei diversas precauções. Tanto que esse aquário ficou ativado aí por 7 anos. Minto, 7 anos não. Deve ter uns 3 anos, 2 anos que eu estou morando aqui atualmente, ou tem 2 anos que eu desativei. Então ele ficou ativado por uns 5 a 6 anos aí, mais ou menos, certo? Nunca tive dor de cabeça com vazamento sequer nele. Então assim, eu escolhi o melhor silicone, tá? Paguei bem caro.
pelo silicone, usei bastante silicone, não deixei nenhum tipo de bolha na colagem. Quando eu lembro que eu fazia a colagem dele, se aparecesse uma bolha sequer, eu tentava tirar, empurrando cola para dentro. Se a cola não entrasse, eu tirava a chapa de vidro e preenchia tudo novamente e colava. Eu lembro que eu tive um estresse muito grande nessa colagem, porque a última chapa dele, a do canto lá, que eu fui fazer a colagem dela, eu não tinha muita experiência e geralmente a última tinha que ser a da frente. É o ideal, tá? Então na época eu lembro que eu fui fazer a colagem lá, foi a última do canto ali, e eu tirei ela umas 4 ou 5 vezes. Então só nela, eu acho que eu joguei, tá? Não utilizei, porque o que eu utilizei ali de silicone ali foi no máximo um tubo, acho que não chega nem a um tubo, usando bastante cola. Mas eu joguei fora, porque eu botava, dava bolha, e eu tirava e tentava fazer. Eu joguei brincando fora uns 3 a 4 tubos de silicone. Então assim, a colagem dele foi uma colagem exemplar, perfeita, não tive problema com vazamento. O travamento dele é extremamente reforçado, justamente para não ter perigo dele abrir de nenhuma maneira, tá? Então assim, nas quinas dele, como eu falei, se um vidro temperado encosta em qualquer canto dele, o aquário explode, literalmente ele explode, o vidro vira pedaceira. Eu vou ver se eu consigo encontrar algum vídeo mostrando aqui, e vou colocar aqui no canal de vidro temperado quebrando. Então, eu já sabia dessa situação, poderia acontecer isso. Então as quinas dele eu não deixei exposta, eu comprei cantoneiras de alumínio, cantoneiras de 1,5 por 1,5, ela 15 mm para um lado, 15 mm para o outro. Enchi de silicone essas cantoneiras e colei nos cantos inteiros do aquário. Colei dos lados, embaixo e em cima. Em cima eu lembro que depois passou um tempo eu tirei elas, porque a bancada dele deixava ele alto. Ele tem uma bancada de 1 metro de altura, e o isopor que eu usava nele era um isopor bem grande, justamente para não ter problema do aquário ceder e encostar o vidro na bancada dele, que a bancada dele era de metalon. Então o isopor dele era bem grosso. Eu sei que o aquário, em cima de tudo ali, dava mais ou menos 1,85 m, 1,80 m. A bancada dele era 1 metro, eu tinha uns pezinhos de mais ou menos ali uns 10 centímetros. E tinha isso tudo, ele ficava em um aquário alto. Então as cantoneiras de cima, depois eu retirei. Então, mais nas laterais e embaixo, era tudo com cantoneira. Não tive risco. Então é um aquário de vidro temperado. Não me deu dores de cabeça, mas eu tomei muita precaução. Por que eu fabriquei esse aquário? Então assim, eu sempre morei de aluguel, sempre quis ter um aquário grande, e eu já tinha um pouco de dificuldade na época, que eu tinha um outro aquário um pouco menor. Eu não lembro se era desse tamanho, se era menor do que esse. Eu sei que é muito pesado pra gente ficar carregando. E na época eu acho que esse outro aquário que eu tinha, apesar dele ser menor, era um aquário com vidro ali eu não lembro se era de 15 milímetros, era um aquário também que era exagerado. Comprei ele, na época eu lembro que eu comprei ele, eu fiz algum negócio, peguei ele de um amigo, passei no outro aquário que eu tinha, peguei esse, e ele era muito pesado. E na época eu, pensando nisso, eu falei assim, pô, o que eu faço? Porque, querendo ou não, pra mudar um aquário de lugar, que seja, é muito peso para carregar, principalmente quando é grande. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi estudar um pouco e acabei descobrindo que a questão da pressão de água, ou a pressão que o vidro suporta do temperado, ela pode ser de 3 a 5 vezes mais resistente que o vidro comum. E, logicamente, se eu usasse um vidro temperado mais fino, que aguentasse mais pressão, o aquário ficaria mais leve para carregar. Então era uma época da minha vida que eu tinha esse aquário e eu mudava bastante de residência. Então, aqui é que eu tô ficando mais tempo, né? Mas onde é que eu morava na outra cidade, eu mudava um pouco mais. Então, por um período de 5 anos, eu acho que eu fiz umas 6 mudanças. Então eu mudava bastante, era uma residência que era desconfortável, na cidade que eu morava tinha locais que era um pouco mais perigoso,
Às vezes a gente conseguia pagar um aluguel mais caro, mudar para um lugar melhor, até que eu cheguei na minha casa, na minha residência própria, que é onde é que ele está hoje lá, desativado. Hoje eu mudei para onde é que eu tô por conta de trabalho, então eu voltei para morar de aluguel por conta de trabalho, mas porque para mim é uma vantagem. Mas não é o assunto, não vem ao caso. Então eu fabriquei esse aquário de 2,30 70-70 com vidro temperado de 10 milímetros. É um aquário que em qualquer situação que a gente encontrar hoje em dia no vidro comum, bem travado, abusando de travas, da mesma maneira que eu abusei literalmente de trava nesse aquário, que ele usava as travas de comprimento, usava as travas no canto também de largura, mas as de largura eu usava no comprimento dele, eu usava 5, era um em cada canto e mais 3 centrais, distribuídas no decorrer do aquário. Então era 5 de largura em cima, mais 5 embaixo e as que dava a volta no aquário. E todas as travas de 10 milímetros, tanto as de largura quanto as que ficavam no comprimento do aquário. Então eu abusei bastante de trava para não ter nenhum problema desse aquário abrir. E então assim, qualquer aquário desse tamanho que a gente encontra no mercado, com a altura de 70 centímetros de altura, a gente pode até encontrar um vidro de 12 milímetros. Porém, tem que abusar muito das travas e o ideal que sejam travas também de 10 a 12 milímetros para não ter nenhum tipo de dor de cabeça. O mais comum de um aquário desse tamanho, eu já vi alguns, não de 2,30 a 70-70, que o comprimento é um pouco incomum, mas já encontrei vários de 2,5 por 70-70. E todos que eu encontrei, tá? Eu tô falando que é possível fabricar de 12 milímetros, mas não é tão seguro, mas é possível. Mas todos que eu encontrei no vidro comum, de 2,5, 70-70, foram fabricados com vidros de 15 milímetros. Então, assim, vidro temperado, na minha experiência, não deu errado, tá? Então, na época eu fui julgado por alguns conhecidos, aquaristas e tal, que é perigoso, que não vai durar, vai acontecer um acidente, e que isso, que aquilo. Então, assim, mas eu não tive nenhum problema, tá? Tanto que o aquário tá aí o vídeo dele, vou tentar colocar aqui alguma foto dele aqui, se eu tiver aqui no celular, que eu vou tentar colocar alguma foto dele aqui lá desativado, tá lá, não tive dores de cabeça. Se optarem por essa situação, só vou deixar um feedback que isso me deu muita dor de cabeça no vidro temperado, que foi o seguinte: eu não comprei os vidros do fundo furado. Foi uma oportunidade que eu tive de comprar todas as chapas de tamanhos iguais, né, as 3 principais, frente, fundo e embaixo, os tamanhos iguais, e pagar um preço barato. Então, na época eu não tinha dinheiro para investir em aquário, mas queria ter um aquário grande, eu optei por essa situação, tomando todas as devidas providências e cautelas. Então, as chapas são todas inteiras, então o vidro do fundo não tinha como furar. Vidro temperado não tem como cortar e não tem como furar. Pelo menos até hoje, no dia 11 de novembro de 2025, eu não achei nenhum procedimento ou meio que consiga cortar vidro temperado. Então, vidro temperado não é possível cortar e não é possível furar ele para fazer as botas. Então, eu não tenho conhecimento disso. Se vocês tiverem, por favor, deixe um feedback aí nos comentários. Me atualizem sobre essa questão, mas eu não conheço nenhum procedimento que consiga furar ou cortar um vidro temperado. Ou seja, o que me deu dor de cabeça com relação a isso? Eu não consegui fazer botas nesse aquário. Não consegui de maneira alguma. Então a minha salvação foi fazer overflow reverso na época, né? Se vocês olharem no vídeo do canal, eu acho que aí em algum momento ou outro deve aparecer. Então, vi um cano, descia de cima da bota dele,
vinha um cano, descia até mais ou menos ali uns 10, 15% do aquário, fazia uma curva e subia a boca para cima. Aí o cano ficava descendo água quase no topo da coluna d'água. Entrava, fazia a volta toda no campo e descia para o santo. Por que eu fazia isso? Porque esse overflow reverso, ele dava a volta aqui e, por exemplo, quando faltava luz, a água só descia até a altura do campo a água só descia até a altura da boca do cano, né? Enchia o tanque, era uma altura medida, tive muito trabalho para fazer essa medição e parava. Mas a água do cano não conseguia dar pressão para fazer toda essa volta e descer a água que estava dentro do cano. Quando a energia voltava, numa queda de energia, a bomba jogava água para cima, a água subia e dava pressão para voltar o sistema todo de novo. E detalhe, tive muita dor de cabeça para conseguir dar start nesse sistema. É um sistema que dá trabalho, querendo ou não. Então, assim, essa questão do overflow e de não conseguir furar o aquário dessa dimensão para fazer bota, me deu muito trabalho. O overflow, eu fiz ele em cano de 50 para dar conta da bomba. Na época eu usava a bomba de 9.000 litros hora da Oceantec. Então, assim, tinha uma quantidade... Teve época que eu tinha uma grande quantidade de peixe, que foi na época que eu tive um cardume de tucunaré. Tinha aruanã, tinha umas 4 arraias, lindas arraias, tinha aruanã, tinha boca de jacaré, tinha oxidora, tinha armal, tinha polipteros, pangáceos, enfim, tinha uma variedade linda de peixes. Julgo eu que foi na época assim, que eu olhava pro meu aquário e eu conseguia admirar. Se não me falha a memória, eu tinha um cardume pequeno oh meu Deus, eu me esqueci o nome do peixe. Eu me esqueci o nome do peixe. É um peixe albino, pequenininho, ele é semelhante a um ciclídeo. Eu tinha um cardume dele, tinha uns 10 dele, tava na engorda no SAMP. Tinha umas 2 aruanã no SAMP, que eu tinha uma grande e tinha mais 2 pequenas no SAMP. Então, assim, eu tinha que fazer o overflow para descer uma grande quantidade de água, para filtrar grande quantidade de água. A bomba de 9.000 era no talo, o tempo todo girando muito. Uma grande quantidade de mídia biológica, eu tinha brincando aí entre 60 e 80 litros de mídia biológica. E eu ia colocar mais na época, eu estava colocando mais, eu montei ele com a quantidade de mídia biológica e eu estava aumentando gradualmente. Então eu não tinha conseguido encher o SAMP ainda, mas eu com certeza já estava ali próximo ali dos 80 litros de mídia. Então, assim, tinha que dar conta do sistema, mas o ideal era bota como desse aquário. Aqui é uma de descida e essa daqui é a bota de subida, aqui por aqui que sobe a água do aquário. Então, na época, o Wave Make para dar conta disso tudo. Mas enfim, voltando ao assunto. Vidro temperado, se for montar o aquário de vidro temperado, tente fazer pelo menos o vidro do fundo com vidro comum ou com vidro laminado de comum, que você consegue furar ele. Se for vidro temperado, não tem como furar, vai ter dor de cabeça com questão de filtragem, ou coloca filtro interno, se for um aquário grande, vai ter que fazer overflow, ou é o jeito. Ou fura os vidros, que tiver algum vidro comum na lateral, ou aqui para tentar fazer uma bota, porque senão vai ter muita dor de cabeça com relação a isso. Mas fora isso, não tive outras dores de cabeça. Então deixei aí minha experiência com vidro temperado e agora vou dar minha opinião. Então, se caso, muito do acaso forem usar o vidro temperado, tome todas as precauções possíveis. A minha recomendação, eu repito novamente, usem um vidro comum. Então agora vamos abordar um pouco sobre o vidro laminado. Já encontrei diversos, tá? Não foi um, não foi dois, foram diversos aquários com vidros laminados. O que aconteceu? Deixa eu tirar essa touca, que tem um calorzinho aqui agora.
O vidro laminado, geralmente, ele é utilizado a depender da situação, a depender da ocasião e para que o aquário está sendo fabricado e o objetivo do aquário, ele serve para como eu vou me expressar, entre aspas novamente, ele traz um certo tipo de segurança. Porém, eu tenho até aqui um outro aquário aqui que depois eu vou mostrar no canal, que ele é fabricado com vidro laminado. Porém, o vidro laminado que a gente encontra hoje na maioria das lojas disponíveis de fácil acesso é uma laminação com a resina que ela não é específica para o aquário. Geralmente essa resina que eles utilizam na laminação dos vidros que a gente tem mais em comum, falando em vidro laminado em comum, essa resina ela causa uma certa reação química com silicone. Ah, vai soltar uma resina na água, vai matar os peixes, não sei o que. Não, ela não vai fazer isso até o meu entendimento. Novamente, se souberem que ela faz isso de alguma maneira, deixe nos comentários para me atualizar, tá? Sobre o que eu estou falando. Até porque a resina que fica entre os vidros, geralmente, ela não vai ter um certo contato com a água do aquário. Mas qual é esse tipo de reação química que ela causa com o silicone da colagem? A curto prazo, a reação química dela faz o silicone perder a aderência, o fator resistência de colagem dele. Então, eu particularmente já vi pessoalmente aquários que foram feitos com o vidro laminado em comum. O camarada tinha um aquário e queria um aquário maior e ele na residência dele tinha esses vidros laminados. Então ele fez o recorte, o vidro laminado, se ele for vidro laminado de vidro comum, você consegue cortar ele. Então, tanto que esse aquário meu aqui, que eu tenho aqui, eu fiz os recortes dele, tá? Só que a laminação desse aquário aqui, ela já é uma laminação diferente. Eu já explico o porquê. Ela causa essa reação química com o silicone e faz com que ele perca o fator dele de resistência na colagem. Então, a curto prazo, vocês tiverem acesso a isso, vocês vão notar que com a laminação comum, o vidro começa na área da colagem aqui nos cantos, começa a aparecer bolhas no silicone. E essas bolhas são bem específicas. Você faz a colagem e permanece um vidro de um lado da laminação colada e o vidro do outro lado colado. E onde é que a resina passa, o vidro começa a aparecer um risco no meio da colagem, que é justamente a que passa a resina, e aquilo ali enfraquece a colagem, e logo vai cedendo e vai abrindo o silicone até ele perder completamente a colagem. Logicamente que a pressão da água é forte, então um aquário ali que passa dos seus 100, 150 litros, já tem uma certa pressão de água, também a depender da altura, e isso vai forçando o que resta de silicone até o aquário abrir. Então, ele causa essa reação química no silicone da colagem. Existem laminações com tipos de lâminas específicas que vão partir para a aceitação do aquário, tá? Tanto que tem um canal aqui no YouTube, eu acompanho ele, é o Francofish Aquarismo. Um dos maiores aquários residenciais que eu vi foi ele que fabricou, e pelo tamanho do aquário, pelo volume de água e pela altura da coluna d'água,
ele fez o aquário com vidro laminado, tá? A pedido do cliente, o tamanho do aquário, não tinha outra para onde fugir, tá? Então, era um aquário, se eu não me engano, de 3,5 metros, é 3,20 metros, por 1,20 de largura e 1,20 ou é 1 metro de altura. Então, assim, o vidro hoje em dia que a gente tem no mercado de maior espessura comum é o vidro de 19 milímetros. Então, um aquário que parte da altura de 1 metro de coluna d'água, então um vidro de 19 passa a ser, eu não digo arriscado, mas ele não vai alcançar um certo fator de segurança se não tiver um travamento específico. Existe um outro canal aqui que eu sigo, que ele fabricou sim um aquário imenso, tá? Um aquário muito grande, também nessa faixa de tamanho. Se eu não me engano, o aquário tem 3,20 metros também. Eu vou procurar esse vídeo e vou também colocar aqui nos cards. Esse do Franca Fish eu também vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Não estou fazendo nenhuma permuta com esses canais, tá? Só estou passando o que eu vi e deu certo, tá? O do Franco Fish Aquarismo, nessa medida que eu passei, e esse outro que eu vi era mais interessante, mas o sistema de travamento era extremamente seguro, que era um aquário de 3 a 3,5 metros, tá? Por 1,5 de largura e 1 metro de altura, só que ele foi fabricado com vidro de 15 milímetros comum. Só que qual era a peculiaridade desse tanque? Isso não é mais nem um aquário, já é um tanque mesmo de jumbos. Era um aquário que era para uma área comercial, tá? E ele ficava exposto em uma parede, e o aquário em si ele ficava numa área que não tinha acesso ali aos clientes, se não me falha a memória, tá? Eu posso estar falando besteira, pode ser um aquário residencial, mas porque tem um tempinho que eu assisti essa questão. Mas era um aquário muito grande, com vidro de 15 milímetros, que relativamente é um vidro fino para aquela dimensão de aquário. Só que o travamento de aquário era travas de vidro de 15 milímetros também, da mesma maneira que eu travei o meu aquário, era no comprimento e na largura do aquário, e travas de ferro também. E a coluna de água do aquário não era até o topo do aquário, era uma coluna de água que deixava ali um espaço ali de mais ou menos 15 centímetros para alcançar o topo do aquário. Então ficava um espaço mais ou menos de uma altura dessa daqui para cima livre do vidro. Então a pressão da água só ficou concentrada mesmo no centro do aquário, tá? Não indico, tá? Não indico. O pessoal que fabricou esse aquário sabia o que estava fazendo e fizeram com todas as seguranças possíveis. Agora, era um aquário de 15 milímetros comum, então um sistema de travamento incrível. Voltando para o aquário do Franca Fish Aquarismo, ele teve que fazer um aquário de vidro laminado, porque 1 milímetro de espessor a mais, que era um vidro laminado de 10 mais 10, então era um vidro de 20 milímetros laminado, e era uma laminação especial. Por que ele fez dessa maneira? Se não falha a memória, ele até explica isso no vídeo. Se ele não explica, é o que eu julgo que o que passou pela cabeça dele. Como era um aquário residencial extremamente travado, ele não tinha travas sobressalentes de ferro. Era um aquário que ficava livre. Era o móvel e o aquário em cima igual esse meu. É o móvel embaixo e o aquário em cima. Móvel de madeira, tá bonitinho. E a laminação feita com vidros comuns. A laminação que ele utilizou era uma laminação que não fazia essa reação química com a colagem, e partiu da segurança no meu julgamento, e se não me engano, ele realmente falou isso no vídeo dele, que é por um caso de trinco no aquário, a laminação não iria deixar a pressão da água explodir uma chapa de vidro imensa em cima de alguém. E logicamente, porque os vidros de 19 milímetros são as chapas mais grossas que temos no mercado, e ele queria algo mais grosso, apesar de ele ter colocado 1 milímetro a mais. Mas 1 milímetro a mais
faz uma diferença absurda. Então, foi um aquário que eu vi profissional, tá? Muito profissional. Ele é um camarada profissional nos trabalhos dele. Ele é referência em muitos locais no Brasil. Aqui na internet, ele mostrando os trabalhos dele, ele está crescendo bastante. Tem diversos admiradores, mas de vez em quando ele faz umas loucurinhas dessa, mas ele tem técnica, ele tem fundamentos e ele também tem, como é que eu vou me expressar? Ele tem conhecimento técnico no que ele está fazendo. Tem um outro aquário dele que me chamou muita atenção, que é um aquário de 3,21 por 1 metro de largura e 60 centímetros de altura. Nessa coluna d'água de 60 de altura, ele usa um vidro de 12 milímetros e o aquário suportou incrivelmente bem. Então ele tem conhecimento técnico para fazer esse tipo de trabalho garantido. Então eu particularmente tenho um certo nível de admiração pelo que ele faz. Então, assim, voltando ao assunto de vidro laminado, é um vidro que eu julgo também seguro. De certa forma é seguro se você souber escolher o vidro e o tipo de laminação ideal. Só que já advirto e já deixo avisado que essa laminação especial para aquário é um vidro que é 15, 20% mais caro do que um vidro de laminação comum, certo? Então, assim, e isso tem outros canais também que eu vejo isso. Tá num canal muito interessante aí que é Meu Hobby é Peixe. Muitas pessoas aqui que estiver assistindo o vídeo provavelmente devem conhecer esse canal, que é o canal do Daniel Rezende, ou é Daniel Vieira, também muito admirado, virou também uma referência aqui no Brasil na criação aí dos peixes jumbos, animais incríveis. Pro tanque dele, um tanque também imenso, 6 metros por 1,40, 1,60 de largura, por 2 metros de altura, algo desse tipo aí, não lembro. Ele usou uma chapa de vidro laminado, se não falar a memória, de 40 milímetros, só que a laminação dele também específica para aquário são 4 chapas para fazer um vidro só de laminação. Então são 4 chapas de 10 milímetros, inclusive vidros temperados, tá? Então foi um vidro novo que ele comprou para ele fazer esse aquário dele, com base técnica para fazer o tanque. Não é um aquário, é um tanque de concreto com uma janela de vidro para observar os animais. Então a base técnica dele foi absurda e muito bem trabalhado. Os cantos do vidro não ficam expostos, ficam embutidos dentro do concreto, então a segurança é grande. Então, dito isso, e dou como por bem explicado, tá? Tentei ser o máximo de claro possível. Vou deixar alguns pontos e algumas opiniões minhas, tá? Então, para fabricar aquários da maneira que eu disse, da maneira que eu expliquei, deixo bem claro que sim, é possível fabricar com vidro laminado e com vidro temperado, desde que abordem todas as questões de segurança possíveis, tá? Então, eu deixo que como por bem recomendado, que a prioridade deve ser segurança. Segurança tem que estar em primeiro lugar, até porque, igual no meu caso, eu tenho um filho de 6 anos de idade, tá? Eu tenho um filho recém-nascido. Meu filho recém-nascido fez 20 dias agora sábado, dia 9, fez 20 dias de nascido, foi dia 9, foi dia 9. 20 dias de nascido. Então, assim, eu não gostaria que um incidente desse interrompesse a vida da minha família, a vida dos meus filhos, tá? Então, até a minha própria vida, tá? Inclusive,
tem acidentes aqui na internet, se eu não me engano, um aquarista africano fez um aquário de certa maneira, não foi nem com vidro temperado, nem com nada, foi com vidro comum, o aquário dele rompeu, machucou as filhas dele, as duas filhas dele, machucou ele, graças a Deus, Deus Pai Todo-Poderoso protegeu a vida dessa família, tá? Ele não teve fatalidades, mas existe sim casos de fatalidades, tá? Então não vou apresentar nenhum, até porque eu particularmente não pesquiso isso, tá? Mas eu já passou pelo meu olho alguma pesquisa da internet, eu sei que já houve fatalidades com incidentes de aquário, então priorizem a segurança da sua família, a sua própria segurança, e se quiserem arriscar com relação a isso, tomem prioridade à segurança, tá? Então, deixo que como por bem recomendado essa prioridade, essa questão. Então, sim, dá certo, tá? Fabricado com cautela e seguindo todos os pré-requisitos de segurança que eu deixo como bem recomendado, que são mínimos. Todo tipo de segurança que tomarem na fabricação de um aquário que não seja o vidro comum ou vidro laminado de comum com resina específica para aquários, todo tipo de cautela e segurança que tomarem, todas as possíveis cautelas e seguranças que tomarem, ainda será o mínimo de segurança que vocês vão estar dando. Então, a minha sugestão é: invista um pouquinho mais. Se vocês forem fabricar, faça da mesma maneira que eu. Compre nem que seja chapa por chapa de vidro do seu aquário, uma de cada vez, tá? Uma por mês que seja. Desculpa. Para fazer algo que seja ideal, tá? Então eu já tive aquários que eu fui fabricar, queria medidas específicas e eu comprei uma chapa de vidro, no outro mês eu comprei mais uma, no mês que eu estava mais folgado eu comprei duas chapas, que foram as duas aqui do canto, né, uma desse lado e outra do outro. No mês seguinte comprei mais uma chapa, depois comprei um metalon para fazer a bancada, depois comprei um pouco mais de vidro para fazer o santo. Foi um aquário que demorou um ano para sair. Por quê? Porque eu tive paciência, já estava com meu filho andando dentro de casa e não queria nenhum tipo de incidente. Já tinha um aquário jumbo grande, 2,30 já, mas eu tinha uma confiança no que eu tinha feito. Então, no outro eu não tive a impaciência de pegar e fazer uma besteira de botar a vida do meu filho e da minha família em jogo, tá? Então, assim, eu tenho um outro aquário que eu vou fabricar agora, que vai ser com vidro temperado. Já comentei desse aquário que talvez eu vá fabricar 1,85, 1,90 por 80 por 60 de altura. Então, assim, eu tenho motivos para fazer esse aquário com essa medida, eu tenho fundamentos, eu tenho um objetivo para fazer esse aquário desse jeito. Não são todos os vidros do aquário que serão temperados, não são todos, são apenas duas chapas e, igual eu falei, eu tenho motivos para fazer dessa maneira. Vai ser um aquário novamente que será teste, vai ser um aquário que provavelmente não fique dentro da minha casa, vai ser como esse, ele não fica dentro da minha casa. Eu estou na área externa do meu apartamento, é uma área coberta, mas é uma varanda. Então meu filho não fica aqui o tempo todo. Então, assim, é um aquário que vai ser da mesma maneira. Então, assim, tome as precauções que vai dar certo, mas eu ainda assim deixo como bem recomendado, façam com vidro comum. Então vamos agora falar um pouquinho da questão de preço. Como eu falei aí um pouco antes aí, o vídeo tá ficando bem longo, mas é porque eu gostaria de abordar todos esses pontos
e deixar de maneira bem clara, tá? Então, assim, com relação ao preço, como eu falei há alguns minutos atrás, se forem comprar vidros novos para fabricar o aquário de maneira que seja com todos os materiais novos, o vidro comum sai mais barato. Ele sai mais barato do que o vidro temperado e o vidro laminado, logicamente. O vidro laminado sai mais caro. O temperado fica entre os dois, tá? A depender da espessura, lógico. Não vai comparar um vidro de 15 milímetros para comprar um vidro de 10 temperado, que o temperado vai ser mais barato. Mas vidro comum é o mais barato para qualquer tipo de aquário, levando em consideração a segurança, tá? Se for como no meu caso do meu aquário jumbo grande, ou de 2,30, que eu usei vidro temperado, então usei vidro temperado, mas foram vidros usados, tá? Eu comprei o vidro de segunda mão. Era uma época que eu não podia gastar tanto dinheiro e fiz essa escolha, tá? Poderia ter causado um incidente, mas graças a Deus deu certo. Como eu falei, tomei todas as precauções possíveis para conseguir fazer esse aquário. Em relação a custo de fazer com vidros usados, que não é o ideal, não aconselho de maneira alguma fazer com vidros usados, tá? Tentem sempre utilizar vidros novos. Se for comprar, compre em vidros novos. Agora, se tem alguma chapa de vidro que compraram para fazer alguma reforma em casa, sobrou, você sabe da procedência do vidro, tudo bem, por sua conta e risco. Mas comprar, não compre vidros usados. Mas de qualquer forma, para comprar, o vidro temperado sai mais barato, porque geralmente é um vidro que sobra e ele não tem como ser utilizado de outra maneira. Ele só pode ser utilizado para aquilo que ele foi comprado, porque, como eu falei agora há pouco, não tem como cortar o vidro temperado. Não tem como cortar, ele foi medido para aquele local, ele tem que ser usado naquele local. Não tem como usar ele lá, a medida foi errada, ou ele sobrou, compraram chapa sobrando para alguma reforma e ele sobrou, não tem como cortar ele. Logicamente ele vai ser mais barato. Não tem como fazer reciclagem, reciclagem que eu digo, reciclagem de utilizar ele em algum outro local. Então o vidro temperado sai mais barato, tá? Então, deixa eu ver, eu estou tentando puxar aqui mais algumas recomendações, mas então vamos lá. Outro detalhe que eu esqueci, para fabricar aquário com vidro laminado e vidro temperado, logicamente para todo tipo de aquário, o nivelamento é muito importante, tá? Porém, com vidro comum, você tem um limite mínimo de torção. O que vai eliminar a torção vai ser sempre o isopor, mas nem 100% das vezes ele consegue eliminar isso. Se forem fabricar com vidro temperado, já vou deixar isso por bem recomendado. Se for usar vidro temperado ou vidro laminado e der qualquer tipo de torção na hora de encher o aquário, que seja mínima, uma torção de 2 milímetros, que seja, o teu aquário de vidro temperado vai explodir antes de encher, antes de conseguir completar 70% de água dele, seja do tamanho que for. Ele vai explodir e vai causar um acidente. Então o nivelamento do aquário, que não seja vidro comum, tanto laminado quanto temperado, vai causar acidente, e se tiver alguém perto é grave, tá? É acidente grave, tá? Então isso também eu deixo já por bem recomendado. Então, só para bater os tópicos, entendemos aqui a funcionalidade de cada vidro, tá? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Tivemos a noção para que cada vidro é fabricado.
tiramos as dúvidas se dá certo ou não a fabricação, a questão da segurança e a questão de valores, ok? Então, mais uma vez, dá certo? Dá. É ideal? Não, não é o ideal, tá? Então, tomem cuidado, respeitem a questão de volume de água e coluna d'água, tá? Respeitem extremamente essa questão, porque isso faz toda a diferença. E sejam responsáveis, tá? Não sejam negligentes e nem sejamos irresponsáveis a ponto de botar a nossa vida ou a da nossa família em risco, ok? Então, mais uma vez, deixo o meu forte abraço, tá? Comentem, tá? Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ajudem aí ao crescimento do canal, deem o seu incentivo, não custa nada vocês seguirem e deixar um breve comentário do que acharam do vídeo, das suas opiniões particulares. Eu gostaria de ler o que vocês acham do que eu falei. Me corrijam em qualquer coisa que eu falei e esteja errado. Eu sou humano, eu posso errar em alguma coisa que eu falei, tá? Me atualizem-se caso eu falei algo que não esteja atualizado, tá? Vou estar respondendo ao comentário de vocês, tá? E mais uma vez, colabore com o seu incentivo, porque isso incentiva bastante ao crescimento do canal. Vou estar trazendo mais atualizações, tá? Sobre equipamentos, sobre questão de parâmetros de água, de socialização dos animais, dos peixes, tá? De cuidados, tá? Precauções, existem várias outras precauções que a gente tem que tomar, tanto com o módulo do aquário, com o vidro que eu passei hoje, com o SAMP também tem algumas precauções que é bom da gente tomar, tá ok? Então, deixo o meu forte abraço e até o próximo vídeo. 060 on the beat.